Você já percebeu como sempre existe uma desculpa perfeita para adiar o bem? Agora não dá. Depois eu faço. Quando meus filhos crescerem. Quando eu me aposentar. Quando eu tiver tempo. E se o tempo não esperar por você? Em uma palestra impactante, Maíse Braga lança uma verdade que incomoda. A frase mais perigosa da Terra não é "eu errei". É "amanhã serei bom". Porque o amanhã pode não chegar. Ela fala de suicídio entre jovens. Fala de pais que não enxergam os filhos. Fala de espíritas que estudam, mas não transformam a própria vida. Fala do bem que foi prometido e nunca realizado. É um chamado urgente. Fica até o fim. Comenta aqui embaixo o que você tem adiado na sua vida espiritual. E se inscreve para continuar nessa jornada de despertar real. Que nós, na verdade, somos o que somos, mas sabemos muito bem o que nós precisamos ser. E essa é a nossa grande responsabilidade. É já saber, finalmente, onde nós precisamos chegar. O quanto nosso coração pode amar. O quanto nós estamos ainda sendo, não sei como, mas ainda somos preconceituosos, intolerantes, racistas. Inacreditável! Você ser racista, sabendo que reencarnação existe, é um absurdo. Mas no meio espírita ainda tem muita gente assim. Olha, há anos atrás, em Porto Seguro, hoje eu estava me lembrando dessa história. O Nilson, querido amigo, braço direito e esquerdo de Divaldo Franco, ainda estava encarnado, ele desencarnou há 10 anos, quando o câncer veio pela 3ª vez, aí não teve jeito. Gente, uma pessoa que realizou um trabalho como que ele realizou com o Divaldo, ter câncer 3 vezes, já é um absurdo. Mas ele teve. E da 3ª vez não teve jeito. Nós estávamos em Porto Seguro e o Divaldo ia dar um seminário, que ia durar a tarde toda. E aí o Nilson estava sentado do meu lado e falou assim: você quer muito assistir esse seminário do Divaldo? Eu falei, por quê? Porque nós dois somos os únicos que não conhecemos Porto Seguro. E o pessoal está propondo que a gente pegue um carro e vá conhecer Porto Seguro. Aí eu falei, eu topo. Vamos sair discretamente. Gente, como que você pode sair discretamente de um seminário do Divaldo? Gente, levantamos os dois. Ele me segurou pelo braço e disse, vamos pela parede. E nós, espremidos na parede, quando Divaldo, no microfone, para aquela multidão, disse, vá, Maíse. Leve Nilson com você. E o Nilson continua andando, não olha para trás. Aí, leve Nilson com você, mas quando vocês chegarem naquela cruz que Pedro Álvares Cabral deixou, segure Nilson, porque ele é tão velho, veio com as caravelas, ele vai querer se jogar no mar. Gente, a lição que me ficou foi Nilson, impávido. Quando nós chegamos dentro do carro, uma amiga dele ligou de Salvador e ele disse, ô fulana, eu estou aqui com Maíse, estamos no carro, vamos conhecer Porto Seguro. O Divaldo ficou lá fazendo seminário. Silêncio. Porque era um pecado você deixar um seminário do Divaldo para fazer turismo. Mas Nilson sabia muito bem o que ele estava fazendo. Naquele dia, Divaldo estava com uma gravata roxa. E eu falei para ele, Divaldo, você é ousado. Olha que gravata roxa maravilhosa que você está usando. Ele vira-se para Nilson e disse, tá vendo? A Maíse é mulher, ela sabe. Eu estou lindo.
E o Nilson tinha dito que ele estava ridículo com uma gravata roxa. Mas ele sustentou a gravata roxa. Hoje eu vejo Divaldo Franco numa cadeira de roda, aos 97 anos, depois de divulgar a doutrina espírita em 113 países, durante 76 anos, e as pessoas fazendo críticas a ele. Ah, porque Divaldo já devia ter morrido, porque Divaldo falou sobre identidade de gênero, porque Divaldo falou não sei de quê. Gente, ele tem 97 anos. A pessoa tem a opinião dela. Agora, infelizmente, ele não tem realmente alguém ao lado dele que diga: não fala isso. Como eu tenho a Mariana para me dizer: mãe, não fala da Madonna. A Madonna é uma unanimidade. Fala de Jesus, que não é uma unanimidade. Essa que é a verdade. Mas é seguro falar de Jesus. No fundo, meus amigos, todos nós sabemos a saciedade, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que nos desequilibra, o que nos torna ciumentos, magoados, difíceis, não fazemos porque não queremos. E o querer é o grande mote das nossas existências. Quando o pai e a mãe de um garoto de 9 anos foram chamados ao colégio há muitos anos atrás, o menino tinha 9 anos e o dono da escola disse: tire o seu filho do colégio, porque ele é um fracasso. Eu vou chamar o professor de química e o professor de química vai confirmar o que eu estou dizendo. E o professor de química veio e disse: olha, é dinheiro jogado fora. O seu filho não consegue aprender a minha matéria, por exemplo. Então, vocês estão jogando dinheiro fora. O pai, olhando o menino, com pena do filho, disse: mesmo assim, eu vou continuar tentando. O menino era Albert Einstein. E ele não tinha interesse nenhum em química, pelo menos não até aquela data. Mas mudou o mundo, porque a sua alma sabia que ele tinha vindo para fazer o mundo dar um salto de genialidade. E quem assistiu aquele filme excelente, Oppenheimer, sabe que ele, no fundo, não queria, mesmo sabendo que a sua teoria faria bomba atômica, mas ele não queria admitir que ele fazia parte daquilo. Porque a sua alma sabia que não tinha sido para aquilo que ele tinha criado a teoria da relatividade. Mas não pôde impedir. Meu pai foi militar. Meu pai dizia: se a bomba atômica não tivesse sido jogada, a guerra nunca teria terminado. Era uma lógica da pessoa que via a vida pela maneira militar. Houve um extraordinário escritor, Ernest Hemingway, que fez um extraordinário livro, O Velho e o Mar, em que ele narra a luta de um homem, de um pescador envelhecido, na sua última batalha com um peixe enorme. E, é claro, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Mas, ao invés de ficar feliz por isso, ele se atormentou, porque ele pensou: nunca mais eu vou escrever um outro livro como O Velho e o Mar. E foi para o alcoolismo e para o suicídio. E hoje em dia, a sociedade continua ignorando essas angústias que levam a pessoa à desistência de viver. Em Brasília, a questão do suicídio está tão impressionante que, nos colégios, as meninas fazem pacto para se matarem juntas. Recentemente, numa escola cara, conhecida,
2 meninas de 15 e uma de 14, em uma semana, se suicidaram. Mas é incrível como a escola não deixou que isso fosse apresentado, porque imagine se ela ia ter responsabilidade. Que isso fosse discutido. Então, depois, não adianta chamar a pessoa para fazer palestra. Eu já fiz um monte de palestra nessa escola. Mas não adianta, porque pai e mãe estão se omitindo da sua tarefa. Os meninos e meninas nunca estiveram tão sozinhos, tão cabeça feita, mas tão sozinhos. E é por isso que quem sabe realmente o que precisa fazer, simplesmente faz. Havia o dono de 100 galinhas que pediu para irmã Dulce e as suas irmãs freiras tomarem conta das galinhas dele. Ele construiu um galinheiro dentro do convento, colocou as 100 galinhas e pagava para que as galinhas fossem cuidadas. Irmã Dulce começou a tirar das ruas pessoas que não tinham o que comer e a colocar dentro do convento. Chegou uma hora que não tinha comida para as freiras e para os humildes. Passam-se 2 semanas, o dono das galinhas foi lá, não tinha uma galinha. E ele, surpreso, disse: mas, irmã Dulce, onde estão minhas 100 galinhas? Cumpriram o seu destino. Baixinha, só meio pulmão, ela não teve medo de dizer àquele homem: cumprir o seu destino. Dei de comer para essa turma toda que eu trouxe da rua para morar aqui no convento, com as 100 galinhas. A verdade é que sempre temos, às vezes, alguém que amamos, alguém tão próximo a nós, que é o nosso sabotador. Ah, isso você não vai conseguir. Você já está muito velho para isso. Ou você está muito moço para isso. Ah, fica para uma próxima encarnação. Não, nós já perdemos muitas existências. Nessa de um dia eu faço. Uma vez, Chico perguntou a Emmanuel: qual é a frase mais dolorosa, mais difícil de se dizer na Terra? E Emmanuel disse: amanhã serei bom. Amanhã serei bom. Porque nós não sabemos se o nosso amanhã será na carne ou fora dela. Quanta gente moça está indo embora? Outro dia eu fui ao meu cardiologista e ele disse: Maíse, a sua geração, que nunca teve nada no coração, já ultrapassou a fase. Agora quem está infartando é de 40 anos para baixo. Como isso é possível? Mas ele contava que um dia, atendendo um rapaz de 30 anos, que chegou na emergência do hospital infartado, e o rapaz não parava de falar, e aí doutor Eduardo disse a ele: por favor, pare. A máquina está mostrando que o senhor está tendo um infarte. E o rapaz disse: eu sei que eu estou infartando. E sabe por quê? Porque lá fora eu estacionei um BMW, mas o que eu quero mesmo é um avião. Então, dependendo da sua corrida na vida, você acaba sobrecarregando a sua existência psíquica, física, emocional, de tolices, de coisas que nunca vão te fazer feliz, mas você acha que são o suprassumo da misericórdia. Enquanto o seu suor não bater no chão da casa espírita, porque você chamou ficha a tarde toda, porque você fez a campanha Alta de Souza, porque você trabalhou como orientador o dia todo, você não vai saber o que é esse amor que você passa a ter pela casa. E um dia nós vamos pegar a casa, colocar dentro de nós e sair. E não haverá mais necessidade de locais, porque estará tudo dentro do nosso coração.
Nós precisamos começar a fazer isso ontem. Porque senão, doutrina espírita vai ter que se adequar a uma outra verdade que surgirá e nós vamos morrer de vergonha. De vez em quando a ciência dá uma avançada, eu penso, meu Deus, eles vão chegar na alma imortal e nós vamos ficar com aquela cara de a gente sabia. Mas como nós não transformamos a nossa vida, ninguém ficou sabendo que a gente sabia. Não adianta. É essa transformação ou estagnar. Se nós, nessa vida, não tomarmos uma atitude, ninguém vai tomar por nós. E nós vamos voltar para o mundo espiritual com as mesmas queixas, as mesmas dificuldades. Vidas passadas ficaram para trás. Agora é presente e futuro. Nós viemos das estrelas. Nós precisamos voltar para elas. Os espíritos contam que no lado escuro da lua estão almas sofredoras, retiradas da terra e levadas para lá. E aí agora as sondas da NASA chegaram na face escura da lua. Eu falei, pronto, nem sossego na faixa escura da lua a gente tem. Porque os caras da NASA já estão chegando lá para descobrir o que existe nesse lado escuro da lua. Ah, Marte, a máquina chegou lá e não descobriu nada. Ora, nós achamos que a vida nos outros mundos é igual à nossa. Quando tudo não está no visível, mas no invisível. Um dia deixaremos esse corpo e seremos invisíveis também. Para a maioria das pessoas. E olha, quando os espíritos que sofrem se tornam visíveis, não é fácil, não. Uma vez eu fui acordada de madrugada por um senhor desencarnado, de polaina, bengala, chapéu, sobretudo, abriu uma carteira velha, que não tinha nada, e disse, eu soube que a senhora faz palestra e prece, quanto eu vou lhe dever se a senhora fizer uma prece para eu parar de sofrer? E era uma alma desencarnada que estava ali. A coisa ficou tão séria, com as almas sofredoras me procurando, pelo compromisso, é claro, que Dr. Bezerra de Menezes me disse, minha filha, você vai sentar na sua cama à noite e vai dizer, olha, meu corpo precisa descansar. Então vamos nos encontrar em outro lugar. Aqui, na hora de dormir, não. E nunca mais aconteceu. E claro, as almas sofredoras nos procuram porque elas acham que nós, de alguma maneira, podemos auxiliar. Mesmo que nós não as vejamos, elas nos acompanham para saber quanto de bem nós já temos no nosso coração. E se elas percebem que nós estamos dentro do bem, então seguem seu caminho ou nos acompanham para continuar agindo através de nós. Um amigo fazendeiro do Chico Xavier dizia sempre a ele, Chico, um dia eu vou lá, vou fazer uma doação em dinheiro que as suas crianças não vão mais ter problema. Passam-se os anos. Ele teve filhos, teve netos, até que desencarnou. Os 4 filhos dividiram tudo, as fazendas, tudo. E o bem que ele ia fazer não foi feito. Passam-se 2 anos. Os filhos detonaram a fortuna dele toda. Um dia, o Chico está sozinho, sentado, entra ele, desencarnado. Chico, meu amigo, eu vim finalmente cumprir a minha promessa. Eu vou fazer um cheque agora, um cheque poupudo, com muito do meu dinheiro para as suas crianças. Chico olhou para Emmanuel, que estava ao lado dele,
Emmanuel adorava essas coisas. Ele diz, adivinha quem vai contar para ele que ele morreu? Era o Chico. Não só que ele tinha morrido, mas que ele não tinha mais nada, e os filhos para quem ele tinha deixado também não tinham mais nada. Por isso os Espíritos sempre nos dizem, bem que adiamos chega sempre tarde demais. E bem que nós adiamos dentro de nós, chega muito tarde. A doença vem antes, a solidão vem antes, o abandono de pessoas que nós achávamos que nunca nos deixariam vem antes. Porque a vida cobra. Isso é uma realidade. Então não adianta dizer, amanhã serei bom. Porque é preciso essa transformação que nós espíritas estamos devendo à vida e a nós mesmos. Parece que eu fui contratada pela direção da casa para que vocês abram o seu bolso. Tinha uma antiga fábrica de moletões chamado Pacalolo. E ela tinha uma musiquinha assim, fulano, falava o nome. Agora me fugiu. Abre a mão, porque a Pacalolo lançou sua coleção. A minha filha tinha 6 anos, já olhava assim para mim. Quando é que nós vamos lá? Né? Comprar um moletom da Pacalolo. A verdade é que, todas as vezes que convocados ao dever, nós damos uma desculpa e gostamos de dar uma desculpa. Eu conheci pessoas que desencarnaram dizendo para mim, Maíse, agora meus filhos são pequenos. Agora meus filhos são adolescentes. Agora eles são adultos, mas meus netos precisam de mim. Agora eu vou fazer outra idade. Agora eu me divorciei e vou casar de novo. E a morte chegou antes. Porque cada vez era uma desculpa diferente. Quando você sabe a tarefa que te mantém em equilíbrio, não há desculpa. Às vezes eu encontro algum amigo da minha filha, da época de jardim de infância, e a pessoa diz, e a Mariana fez o quê? Psicologia clínica. Por quê? Porque com 2 anos, eu levava ela para a comunhão. Naquela época eu usava saia. Ela me segurava na ponta da saia. A pessoa vinha me contar o problema e ela escutando. Meu ex-marido viajava muito a trabalho, então ela estava sempre comigo, era minha sombra. Quando nós fomos ao Chico Xavier, o Chico disse a ela, diga uma coisa que você não gosta no espiritismo, Mariana. Ela, eu, Chico? Ela já queria dizer, eu amo tudo no espiritismo. Mentira. Hoje os pacientes procuram ela, você não é filha da Mariana, da Maíse? Sou, mas não sou espírita não, minha mãe é que é. As duas coisas não devem se misturar. Psicologia é uma coisa e doutrina espírita é outra. Aliás, qualquer religião é outra coisa. Mas o Chico perguntou a ela. E ela disse, Chico, eu não gosto, porque lá na comunhão, todo mundo diz que eu vou fazer palestra igual a minha mãe. E eu não quero. Pois o Chico disse, você acha que vão acreditar em mim? Claro, você é o Chico Xavier. Pois então diga às pessoas que a tarefa é da sua mãe, não é sua. A sua está na profissão que você vai escolher um dia e você vai poder ajudar muita gente nessa profissão que você vai escolher. E nunca disse o que era. Mas ela saiu de lá realizada, né? A primeira coisa que ela fez foi chegar na comunhão e dizer, eu vou ser filha de oradora, não vou ser oradora. O Chico Xavier que me disse. O Chico tinha tal mediunidade que nesse dia eu estava acompanhada de um amigo, Rogério, ele tinha 26 anos. Ele era de Uberaba. E ele falou para o Chico, Chico, obrigada, porque graças à sua sopa eu estou vivo.
Hoje eu sou assessor parlamentar lá em Brasília, sou muito feliz. E a minha mãe me trazia uma vez por dia, porque nós não tínhamos nada para comer. Então era a sua sopa que nos alimentava. O Chico abraçou o Rogério e falou: ô, meu filho, sua mãe já é desencarnada, não é? Já, ela morreu há 10 anos. E o Chico, com aquele olhar sonhador, ah, você não imagina a sopa de luzes que a sua mãe está preparando para você. Ora, quando nós saímos, a primeira coisa que o Rogério me perguntou: mas por que será que o Chico falou isso? E eu: Rogério, você só tem 26 anos, Rogério. Um dia, quando você é desencarnada, daqui a muitos anos, aí a sua mãe vai te dar uma sopa de luzes. 6 meses depois, ele morreu num acidente de carro. O Chico tinha essa mediunidade. Em 76, ele esteve conosco. Quando a minha irmã o abraçou, falou para ele: Chico, obrigada por todos os livros que você psicografou. Ô, Eliane, pergunta se alguém tinha dito que o nome dela era Eliane. Ô, Eliane, eu que te agradeço porque você se deu o trabalho de lê-los. Sabe, existem coisas tão extraordinárias na vida da Terra. Obrigada. Nossa, eu estou surda mesmo, eu não vi que tinha acabado. Olha, a verdade é que isso aqui, a nossa Terra, é só um estágio. Não é o fim da nossa vida, não é onde nós vamos ficar para sempre, é só um estágio. Se nós começarmos a pensar sobre isso, nós não vamos nos apegar a algo que vai durar o quê? 80 anos? 100 anos? Com sorte. Mas um dia nós vamos. Ontem, antes de eu vir para cá, me ligou um amigo: Maíse, reza pela minha mãe. Eu, por quê? Ela tem 99 anos e não quer morrer. 99 anos. Aí ele falou: Maíse, fala alguma coisa para mim. Eu disse a ele: meu amigo, eu espero não estar aqui. Se Deus quiser, eu não vou estar aqui com 99 anos. Até porque o meu diabetes, amigo, não vai deixar. E é aquela história, cada desilusão também se vive. As pessoas que gostam de mim dizem: você ainda vai ver a cura do diabetes. Calma, calma. A verdade é que os médicos dizem que a cura já existe, mas os laboratórios não permitem que ela apareça, porque é muita gente precisando de muito remédio e os remédios custam caro. E é por isso que as pessoas estão morrendo, porque elas não são bem assistidas, elas não têm um médico que realmente se importe com elas. Contei aqui para o pessoal, uma amiga minha foi outro dia a um médico lá em Brasília. O cara é um negócio. R$1.000 a consulta. R$1.000. Nos primeiros 20 minutos, ele não olhou para ela. E aí, ela ficou tão indignada que falou para ele: o senhor já reparou que eu uso óculos? E ele não tinha reparado, porque ele não tinha olhado para ela. Sabe, esse olhar, nós todos temos que ter. Com quantos pais de meninos suicidas eu já conversei que me dizem: ah, eu não sabia que meu filho estava deprimido. Eu não sabia que meu filho estava com esse problema. E aí você pergunta: quantas refeições o senhor fazia com seu filho? Nenhuma. Como você pode não olhar para um filho seu? Como que você pode não conhecer quem são os amigos dele? Então, eu hoje, olha, meu pai morreu há mais de 20 anos, eu dou toda a razão para ele. Ele fazia questão de conhecer os nossos amigos. As reuniões festivas eram todas na minha casa. Nós morávamos num apartamento grande, minha mãe fazia comida muito bem. Os amigos da mocidade, todos gostavam de ir na minha casa, e o papai fazia questão: como vai, como vai, como vai.
Porque isso é uma questão de lógica, para você não ser pego de surpresa. Há semanas atrás, em Águas Claras, uma cidade satélite de Brasília, uma jovem de 20 anos, linda, se atirou do alto de um prédio porque o namorado tinha terminado com ela. Nós estamos ficando de um jeito que qualquer situação da vida é um baque irrecuperável. Assim não há quem avance. A pessoa chega do outro lado em real necessidade. E nós temos que falar sobre isso e combater isso. E a sociedade faz questão de ficar quieta. E no mundo inteiro, crianças de 9, 10 anos estão tirando a própria vida por bullying. Bullying sempre existiu, gente. Pelo amor de Deus. Com 5 anos eu fui beber água lá no Rio de Janeiro e o menino falou para mim: você é tão gorda que parece o porta-aviões de Minas Gerais. Eu vi que aquilo não era muito bom. Aí eu cheguei em casa, falei para o meu pai e para o meu avô: hoje eu estou triste, porque o menino lá da escola disse que eu sou tão gorda que nem o porta-aviões de Minas Gerais. Gente, o porta-aviões de Minas Gerais era um caco que o Brasil tinha comprado dos Estados Unidos, deixou 2 anos estacionado no Rio de Janeiro para consertar. E detalhe, só ano passado ele foi aposentado, porque a Marinha não tinha dinheiro para comprar outro porta-aviões até hoje. Eu tenho quase 70 anos. Mas, olha, sabe o que falta hoje? Não é o bullying, é o pai e o avô que eu tive. Porque meu pai era militar, me sentou e falou: pois deixe, Maíse, que eu te fale da beleza que é o porta-aviões de Minas Gerais. Olha, eu nunca me esqueci disso. Aquilo tornou a minha autoestima uma realidade. Porque quem é o bobalhão que pode dizer uma coisa dessa para você quando você tem 5 anos? O cara era lourinho de olho azul. Vocês não imaginam até hoje o meu desejo para ele. Se ele já não tiver desencarnado, ele está caído em algum lugar. Porque mulher é fogo. Nossa Senhora, a gente não perdoa fácil, não. Mas pensem bem, hoje a criança chega magoada do colégio, o pai não quer saber, finge que não percebeu, e assim as coisas vão acontecendo. Meu Deus, nós precisamos dar um final nisso. Senão não adianta chorar com uma mensagem de seu Eurípides de Bassanufo, não adianta se comover com uma mensagem de Dias da Cruz, não adianta ficar disputando cargo dentro da casa espírita, se portas adentro do nosso coração nós não fizermos alguma coisa por nós mesmos ou pelos outros. Nós precisamos fazer isso. Por isso, quando perguntaram a Madre Teresa: quem é o Deus da sua religião? Ela disse: o outro. O outro é o Deus da minha religião. Pelo amor de Deus, Jesus esteve conosco há 2000 anos. E ele disse tudo o que nós precisávamos escutar. Principalmente a frase que eu mais amo: a cada um segundo suas obras. Se nós pensássemos nisso diariamente, nossas obras seriam boas. Porque cansa de aparecer mensagem de gente desencarnada, que a gente sabe que aquela mensagem não é verdadeira, mas o YouTube está cheio de mensagem assim. Aí outro dia eu falei para um amigo: poxa vida, será que as pessoas acreditam nisso? E ele disse: Maísa, não tem problema não. A pessoa começa assim e depois ela percebe que é uma burrice acreditar e ela começa a procurar estudar. Ela procura uma casa espírita bem orientada, ela passa por uma desobsessão. Gente, eu vi coisas acontecerem na comunhão que dariam 2 livros de gente que chegava lá absolutamente louca e em 2 meses ficava curada.
Porque naquela época os dirigentes eram almas extraordinárias. Extraordinárias. Tivemos um dirigente, seu Nelson, já falecido. Meu Deus, a pessoa chegava de camisa de força. Ele mandava tirar a camisa de força. Em 2 meses, ele deixava a pessoa absolutamente curada. Eram processos obsessivos terríveis. Hoje em dia, as pessoas parecem que acham que não existe mais nada. Ah, não. As regiões de sombra estão esvaziadas. Ninguém está sofrendo no mundo espiritual. Gente, pelo amor de Deus, a gente acredita nisso? Não pode acreditar. Claro que existe sofrimento que continua, porque a pessoa não fez nada por ela enquanto ela estava caminhando na Terra. Façamos ontem. Sabe? Chega a dirigente do Bezerra de Menezes e diz: nós vamos fazer uma campanha tal. Ah, nessa época eu não posso. Fica registrado lá no éter que você alegou que não podia. Não duvide, vai chegar lá. Com certeza a sua mensagem chega. E também tem o outro lado. O Dr. Bezerra de Menezes uma vez contou na comunhão que quem faz coisas boas, quando fica gripado, até as almas sofredoras vão até as esferas mais altas e dizem: olha, ele está gripado, hein? E ele está fazendo bem. Até as almas sofredoras cobram das almas amigas uma atitude a nosso favor. Mas quando nós não fazemos nada também, somos entregues a nós mesmos, a nossa própria energia, a nossa própria sorte. Então vamos pensar muito. Quando amanhecer o dia, vamos pedir que Jesus nos aponte os caminhos daquele dia. Porque onde estiverem esses caminhos, nós estaremos bem. Uma vez um grupo de jovens foi procurar o Chico e Humberto de Campos estava junto do Chico. E os jovens perguntaram: como saber se nós estamos fazendo o que é certo? E Humberto de Campos, que foi um grande jornalista, morreu na década de 30, e metia o malho no Chico Xavier, mas depois de morto, quando surgiu o segundo volume, na verdade, a segunda edição de Parnaso de Além-Túmulo, Chico também não era mole, não. Emmanuel perguntou: quem você quer que escreva o prefácio da nova edição? O Chico. Humberto de Campos. E Humberto de Campos escreveu um dos mais lindos prefácios do mundo espírita, intitulado Os Mortos de Pé, em que ele narra o engano que ele tinha vivido. E detalhe, a família queria o dinheiro, mas não que não acreditasse, acreditava, queria os direitos autorais. E aí ele passou a usar o pseudônimo de Irmão X. Eu fui assistir Nosso Lar, número 2. Gente, se Anacleto fosse igual o menino, o ex-marido da Cláudia Raia, celular, eu já estava com a minha mãozinha assim, na janela lá de casa. Pode vir me buscar a qualquer hora. Né? Mas é um filme excelente, e teve gente que disse para mim: eu senti falta de André Luiz. Ah, pelo amor de Deus. Né? Espírita adora sentir falta de alguma coisa. É impressionante. Ele não aparece porque o livro é o Mensageiros, que ele coloca a história dos outros. O primeiro livro, Nosso Lar, foi a história dele. Depois, os outros, ele vai pegando tudo que ele aprendeu no mundo espiritual. Gente, é impressionante a falta de estudo, de interesse, sabe? Quando eu digo, a cada 2 anos, eu releio todos os livros de André Luiz, releio Memórias de um Suicida, releio as obras de Ivone Pereira. Mas você não é muito certa. Eu digo: não sou mesmo, não.
Porque é assim que a gente tem que ser, para não chegar do lado de lá um dia, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Não, sabe? Eu não vou ser recebida com trombeta, mas eu vou ser esperta. Se alguém me perguntar, Maís, o que você quer fazer desencarnada? Eu quero fazer palestra no abismo. Né? No abismo, imagine. Eu na pontinha. E eu tenho uma lista das pessoas que eu vou encontrar no abismo. Aí já começa a minha maldade. A pessoa deitadinha na maca, no abismo. É você, Maíse. Sou eu. Estou aqui, ó, para continuar a minha parte. Espero que você encontre a sua parte também. E quando eu estou muito atacada, eu penso em veneranda, essa alma maravilhosa que há mais de não sei quantos milhões de anos não vem para a Terra. Eu vou encontrar essa mulher. Eu vou dizer, minha filha, levanta. Levanta, porque a Terra está precisando de você. Entendeu? Você já está desencarnada há muito tempo. A gente vai e volta, e você continua. Entendeu? A minha filha Mariana nem parece minha filha, ela é uma menina muito bonita. Tinha gente, quando ela era criança, que pensava que ela era adotada. E desde os 14 anos, ela tinha namorado. Porque homem adora mulher bonita. Vamos admitir aqui. Né? A mulher é uma bruxa por dentro, mas não tem problema. Aí, primeiro namoro, 3 anos de namoro, eu já achava o menino meu genro. Quando ela terminou o primeiro namoro dela, depois de 3 anos, gente, eu parecia uma viúva. Ela já estava namorando outro. E eu, viúva do primeiro namorado. E assim ela foi até encontrar meu genro. E olha, eu fiquei surpresa, porque ela o conheceu, me ligou num domingo de manhã cedo e disse, mãe, ontem eu conheci o cara com quem eu vou me casar. E foi exatamente isso. Mas o interessante é que, de vez em quando, eu dizia para ela, Mariana, seu protetor é Dr. Bezerra de Menezes, Mariana. Minha filha, você sai de um namoro e já entra em outro. Você faz esses moços sofrerem. Mãe, Dr. Bezerra não pode falar da minha vida afetiva. Eu falei, por quê, Mariana? Porque ele ficou viúvo e casou com a cunhada. E teve 7 filhos com ela. Então, ele não pode falar. Então, ela chama Dr. Bezerra de chegado. Né? Então, não, chegado não pode falar nada, porque ele, para pegar os outros 2 filhos do primeiro casamento, ele casou com a cunhada, que, aliás, era muito comum na época dele. Mas eu confesso a vocês que eu teria me divorciado dele no momento em que ele não tinha 1 grão de arroz para dar para os filhos, 1 grão de arroz. E a esposa, a segunda esposa, perguntou, meu Deus, nós não temos nada para dar de comer às crianças, porque ele só atendia de graça. Ele a abraçou e disse, vamos viver de brisa amorosa. Quer dizer, o cara era certo? Não era certo, gente. Entendeu? Mas é Bezerra de Menezes. Então, quem somos nós para falar alguma coisa? Né? Quando o Chico começou a psicografia, ele olhou um dia a vela, e a vela estava assim, tremendo. Ele disse, meu Deus, o que está acontecendo com o meu olho? Ele era jovem ainda. Dr. Bezerra apareceu, abaixou e falou, ih, meu filho, as almas sofredoras, que sabem a tarefa que vai vir para você, arruinaram seu olho. Gente, eu pegava aquele lápis e dizia, toma, eu não vou psicografar mais nada. Eu mal comecei, já perdi uma vista. Mas o Chico era aquela alma extraordinária, que nunca se deixou abater pelas ofensas, por ser chamado de doido, inúmeras vezes, né?
pessoas que dirigiram a própria Federação Brasileira devolviam os originais dos livros do André Luiz, querendo que tudo fosse corrigido, e Emmanuel dizia, não vamos corrigir nada. É exatamente assim como está. Então, imagine o desgaste que isso era. Hoje, você quer chegar na casa espírita, todo mundo tem que gostar de você, você tem que psicografar na parede, você tem que ser querido por todo mundo. Assim é fácil. Cada vez que eu encontro vocês, eu percebo que, graças a Deus, eu costumo falar para pessoas que são muito melhores do que eu. E é assim que a gente deve pensar. Se eu pudesse conviver com cada um de vocês teria muito a me ensinar. Porque o importante é isso, é um dia nos lembrarmos uns dos outros da melhor maneira possível. Que o nosso coração seja aclamado pelas pessoas que entenderem que existia real amor no nosso coração. Vocês se lembram, em 1950, Chico ajudava famílias que moravam embaixo de uma ponte e um dia não tinha nada para dar às famílias. E Dr. Bezerra apareceu e disse, vamos levar água fluidificada, meu filho. Imagine, água fluidificada. Chico botou um monte de garrafa, Dr. Bezerra, materializado, colocou a mão sobre aquelas águas. O que eu não daria por um copo dessa água? E lá foram eles. Quando chegaram embaixo da ponte, quase foram apedrejados, porque as famílias queriam comida, e eles não tinham. Até que um caminhão enorme parou em cima da ponte. Quem é Chico Xavier embaixo? E o Chico, muito tímido, sou eu. O senhor quer subir aqui, por favor? Quando eles subiram, um caminhão enorme. Olha, o empresário lá em Goiânia disse que o senhor ajudou o filho dele. Ele mandou esse caminhão de comida para o senhor. Quando o Chico abriu, era comida para Pedro Leopoldo inteira. Aí todo mundo pegando a comida, uma coisa louca. E aí o Chico disse, ué, mas como foi que o senhor me achou? A 1 hora de Pedro Leopoldo. Ah, isso foi fácil. Tinha um homem no seu jardim. O Chico, pronto, entrou ladrão. Os sobrinhos viajando, só tinha ele. O senhor sabe quem é esse homem? Ah, eu sei, porque eu perguntei. Se o senhor não é o Chico Xavier, quem é o senhor? Ah, meu filho, eu sou Adolfo Bezerra de Menezes. E apontou o caminho para o caminhão. Se algo eu podia desejar, meus amigos, nesse nosso encontro, é que onde quer que nós estejamos, Jesus aponte o nosso coração como um porto seguro, onde muita gente vai buscar abrigo para começar de novo. Façamos isso, e a nossa vida na atual existência estará justificada. Porque agora é uma bobagem. Nós somos jovens, ou somos saudáveis, mas um dia, quando nós formos chamados, nós vamos implorar para que as pessoas se lembrem de nós com carinho. Hoje parece tolice, mas nós vamos precisar muito. Então comecemos agora. Quando pensarmos uns nos outros, pensemos da melhor maneira possível. Eu confesso a vocês que, ao longo dos anos, quando eu acordo de manhã, eu digo, onde estiver um menino de sábado, eu garanto que ele esteja bem, que ele possa ultrapassar as suas dificuldades, porque precisamos estar conectados a essa fonte de luz que é o Cristo. Jesus, naquele momento inesquecível, diz, creis realmente que se eu quisesse, te poderia curar? Senhor, eu sei, pois eu quero. Já imaginou o que era o querer de Jesus? Meu Deus do céu! Você saía curado dali. E depois voltava a ficar doente, dependendo do que você fizesse.
Por isso, meus amigos, não nos iludamos. Nós já nos iludimos em múltiplas vidas. Agora é a hora da realidade. Agora é a hora de dizer, você está precisando de ajuda? Eu posso fazer alguma coisa por você? E principalmente por aqueles que estão esquecidos, aqueles que estão nas ruas pedindo, aqueles que fazem malabares com os filhos nos ombros, e nós fingimos que não estamos vendo. Tenhamos o olhar de enxergar o outro, simplesmente, para que o outro perceba que ele existe, que ele é importante, e que nós juntos vamos tornar essa terra um dia muito melhor do que ela é. Mas, por enquanto, ela não é o terceiro milênio. Ela ainda é um planeta de provas. E nós todos estamos mergulhados, cada um de nós, na nossa situação difícil. Mas, superando as nossas dificuldades, nós vamos nos encontrar, tenho absoluta certeza, fora da matéria, para entender por que estávamos juntos. Como dizia José Grosso, somos todos meninos, porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Nós ainda estamos distantes, vivendo da materialidade, sofrendo por aquilo que nós não temos, sofrendo porque fulano não me ama como eu queria que ele me amasse, né? Eu já escutei de tudo que vocês podem imaginar em 51 anos fazendo palestra. Desde as coisas mais tolas até as grandes dores. Então, vamos às grandes dores para vencê-las, para minimizá-las, para dizer ao outro que sofre, eu estou aqui. Não importa, solidão não existe, porque eu vou estar ao seu lado. A Terra não é o fim. É um estágio. O corpo passa. O dinheiro fica. A posição social desaparece. Mas as obras permanecem. A cada um segundo suas obras. Não é ameaça. É lei espiritual. Maíse nos lembra que o verdadeiro Deus da nossa religião é o outro. O filho que precisa de atenção. O idoso que precisa de visita. O jovem que pensa em desistir. A alma que espera apenas ser enxergada. Não espere o abismo para querer servir. Não espere a doença para querer amar. Não espere a solidão para valorizar quem está ao seu lado hoje. Comece agora. Compartilhe essa mensagem com alguém que está adiando a própria transformação. Deixe nos comentários o que essa reflexão despertou no seu coração. E siga com a gente nessa caminhada de responsabilidade espiritual e coragem moral.